Fala pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e agora começa mais um episódio do Porquê Entrevista. A gente está aqui com o Manuel Ornelas e João Paulo Pessoa, a gente vai falar sobre comércio internacional. Eles são professores da ESP-FGV e são especialistas no assunto. Muito obrigado, Manuel, muito obrigado, João Paulo, obrigado pelo convite. por conversar com a gente. Tem uma discussão no Brasil importante sobre comércio internacional, sobre abertura. Então tem muita gente que diz que o Brasil é uma economia fechada, precisaria se abrir para ganhar produtividade. Então o Brasil tem dois enroscos aí, né? Você tem um enrosco de curto prazo, que é o problema fiscal, que é a bomba fiscal, e você tem o problema de longo prazo, que é voltar a crescer. Você consegue voltar a crescer com aumento de produtividade, a produtividade está estagnada há muito tempo. Uma das formas que se levanta é via comércio internacional, aumentar a exposição em relação a fluxos internacionais de comércio. Acho que a primeira questão que eu tenho é a seguinte: o Brasil é de fato uma economia fechada? E se é, quanto que disso vem de política comercial, quanto disso vem da geografia do Brasil, que está meio longe de tudo, é um país muito grande? O que dá para fazer com política comercial para ganhar espaço nesse sentido? Ótima pergunta, Mauro. De fato, essa é uma pergunta que sempre está em pauta. Se o Brasil, porque se você olhar quanto que o Brasil exporta e importa em relação ao tamanho da economia, esse coeficiente é muito baixo no contexto internacional. Algumas pessoas dizem que, na verdade, ele é baixo, mas ele é baixo porque o Brasil é geograficamente remoto, está longe do resto do mundo, em particular dos países de economia maior. E, além disso, o Brasil é uma economia grande, então ele tende a transacionar mais internamente do que externamente. Esses dois pontos são corretos, são verdadeiros de forma geral, mas também é verdade que mesmo quando se leva isso em consideração, se você for fazer basicamente uma conta mais elaborada, você vai ver que o Brasil continua sendo muito fechado. Quer dizer, mesmo para um país geograficamente isolado como o Brasil e uma economia relativamente grande como o Brasil deveria estar transacionando muito mais com o mundo do que faz. E isso é essencialmente consequência de uma série de medidas protecionistas que existem hoje e que, na verdade, sempre existiu no Brasil. O Brasil foi historicamente um país isolado em termos de comércio internacional e, nas últimas décadas, relativamente ao resto do mundo, tem se tornado mais isolado. Certo. Mas lá em 90 a gente teve um processo de abertura com o Collor, né? No governo do presidente Collor. O que aconteceu ali? A gente foi tímido aquele processo? Ou a gente voltou para trás nos últimos anos? A gente não chegou a abrir em determinado momento? Acho que a gente teve uma abertura, foi relevante, acho que não foi uma coisa tímida, mas desde então pouca coisa aconteceu. Certo. Né? Acho que voltou a acontecer recentemente, né? Até com o Lucas Ferraz, que é o nosso coautor no livro que a gente está escrevendo. Né? A gente vai falar mais sobre o livro daqui a pouco. Beleza. Mas acho que, assim, de processo relevante teve abertura. Teve o crescimento da China, que foi importante para o Brasil, mas não partiu, né? Não foi uma atitude que partiu do Brasil. Mas fora isso, o Brasil não acompanhou o resto do mundo. Não acompanhou o resto do mundo nesse processo de abertura. O Brasil saiu de uma situação quase autárquica, com pouquíssimo comércio com o resto do mundo. Teve uma abertura grande, né, significativa, com Collor, na tendência do que o resto do mundo estava fazendo naquele momento. O resto do mundo continuou e o Brasil não continuou. Teve o Mercosul, mas o Mercosul também ficou parado desde 95. Começou em 91, com uma área de livre comércio, virou uma União Federal em 95, e aí, a partir daí, nada mais foi feito. E aí, a grande notícia do ano que a gente teve para a economia internacional foi esse acordo da União Europeia com o Mercosul, né? Como é que vocês estão vendo? Isso é relevante? Quão relevante é esse acordo? Ele pode potencializar outros acordos? Tem gente falando em China, Japão, Estados Unidos, até o presidente Trump recentemente falou que quer fazer um acordo de livre comércio com o Brasil. Quão relevante vocês acham que esse acordo com a União Europeia do Mercosul com a União Europeia, que tipo de impacto ele pode trazer? Eu acho que é bem relevante, né? A União Europeia é um parceiro comercial importante, né? Eu acho que nesse ponto vai ter um impacto muito grande sobre uma parcela significativa do comércio brasileiro, né? E eu acho que vai ser muito interessante até para a confecção de novos acordos. Certo. Né? E assim, pensando no acordo em si, acho que tem estudos até no nosso livro, né, que mostra que isso vai ter um impacto positivo, né? Certo. Tanto em termos de produtividade, né, de expansão de alguns setores. Então, eu acho que são boas políticas aí que estão sendo implementadas de mais abertura. Né? Certo. É um acordo grande também, né? Acordo grande. Quer dizer, e voltando ao seu ponto, pensando já a partir desse acordo para frente, boa parte da minha pesquisa exatamente vai nessa direção, e de outras pessoas, outros estudos também vão nessa direção,
dizendo que quando você tem um acordo significativo como esse que o Mercosul tem com a Europa, isso tende a levar a uma liberalização adicional em relação aos outros países e também a formação de novos acordos. Quer dizer, o acordo do Mercosul com a Europa, em si, ele diz que o Brasil, assim como os outros parceiros do Mercosul, terão mais acesso, um acesso privilegiado ao mercado europeu, e os produtores europeus terão um acesso mais privilegiado nos mercados do Mercosul. Mas por causa disso, a minha expectativa é que os países do Mercosul tendam a se liberalizar em relação aos demais países também e a procurar novos acordos. E o motivo básico por trás disso é que os setores, os grupos de interesse protecionistas que por décadas bloquearam qualquer avanço nessa direção, por causa do acordo do Mercosul com a Europa, eles tendem a se enfraquecer. À medida que eles tendem a se enfraquecer, os custos políticos de se liberalizar adicionalmente se reduzem e aí e acho que os incentivos também, né, Manuel? Você deixa claro para os grupos de interesse, olha, esse não é o jeito de ganhar dinheiro mais. Você vai ter que ganhar produtividade para ganhar dinheiro. Isso, exato. Eu acho que uma outra questão que eu queria levantar aqui é a questão de como é que esses acordos são feitos, né? Então a gente, por exemplo, se o Brasil quiser fazer uma liberalização mais agressiva, como é que isso tem que passar pelo Mercosul, se isso é possível, se isso é difícil. E a questão da Organização Mundial de Comércio, não é melhor você tentar fazer acordos mais multilaterais, mais globais via Organização Mundial de Comércio, ao invés de tentar fazer esses acordos mais pontuais que a gente está conversando? São dois pontos, obviamente, relacionados, mas distintos. O primeiro ponto é como fazer esses acordos preferenciais. O Mercosul, você pode pensar que é uma camisa de força. Certo, isso. Porque, como eu comentei há pouco, inicialmente ele era uma área de livre comércio, como é, por exemplo, o NAFTA. E que significa que você tem um acordo com outros países, mas o que você faz com a sua política externa é seu problema. O Mercosul, em 95, se tornou uma união alfandegária, o que quer dizer que toda a política externa, de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que está suspensa, essa política externa tem que ser comum. Certo. E esse, na verdade, foi um grande entrave para a expansão, para a liberalização comercial do Mercosul nas últimas décadas. Tipicamente, quer dizer, o acordo com a Europa em particular ficou em negociação durante 20 anos. Além das dificuldades, obviamente, da própria negociação de acesso ao mercado europeu, você tinha os problemas internos. Em alguns momentos, o governo brasileiro era a favor, mas a Argentina era contra. Certo. Em alguns momentos, aí a Argentina se tornava mais favorável, mas aí o governo brasileiro era contra. Você conseguir ter todos os países alinhados e alinhados com a Europa, demorou 20 anos. Sim. Então, esse modelo de integração regional como uma união alfandegária é um entrave para expansões futuras. Imagine, por exemplo, que no final do ano você tem uma eleição na Argentina e o governo pode mudar, é possível que seja um governo completamente protecionista. Isso coloca esses possíveis novos acordos em xeque e até mesmo a ratificação desse acordo, se não tiver sido feito até lá. Claro. O modelo Mercosul, ele limita essa expansão. Certo. Para a sua coisa da OMC, sem dúvida, talvez seja o modelo ideal, o modelo que os economistas até mais gostam, no sentido que você vai liberalizar de forma não discriminatória, né? Você abre o seu mercado para todos os outros países e funcionou muito bem, desde 47 com a assinatura do GATT, que é basicamente um contrato que é o que está por trás do OMC, que começou a funcionar a partir de 95, funcionou muito bem, mas a impressão que se dá é que bateu no teto. Entendi, tá. E a evolução nessa direção tem sido muito difícil nos últimos 20 anos. E agora, com o governo Trump, está realmente está correndo perigo, na verdade. Certo. Na verdade, nesses últimos 20 anos, 25 anos, ela estava parada, mas já tinha conseguido muita liberalização no mundo. Agora a gente tem um risco sério de retrocesso. Entendi, certo. Acho que um ponto importante que a gente começou a discussão aqui é essa questão da produtividade. Né? Tem gente que vai argumentar, olha, vai botar competição com países mais ricos aqui no Brasil, pode prejudicar a indústria no Brasil, porque a produtividade é mais alta lá. Além disso, o ambiente de negócios aqui é horrível. Eu acho que tem duas questões nesse sentido. Uma primeira questão é, será que se a gente não mexer no ambiente de negócios primeiro, ganhar produtividade em outros fronts, não vai, a liberalização vai ser um tiro no pé, porque você vai tornar a indústria completamente não competitiva. E o segundo ponto é, a indústria perdendo espaço, você também perde produtividade, porque em geral é um setor dinâmico, inovador, que normalmente que as pessoas argumentam quando estão falando contra um acordo
desse tipo. Estava até conversando sobre isso recentemente, né? Eu acho que assim, é muito difícil você esperar algum aumento de produtividade, né, se isolando do mundo, né? Isso vai começar. Então eu acho que assim, independente da gente estar, né, colocando novas reformas na mesa, que poderiam ser benéficas de fato, eu acho que abrir em si já seria uma coisa positiva nessa direção. Né? Em diversas pesquisas em comércio internacional que mostram que tanto a abertura vai levar à realocação de recursos, né, das empresas menos produtivas para as mais produtivas, assim como vai levar as empresas que sobrevivem a inovarem mais. Claro. Porque elas têm que competir, têm que produzir produtos mais baratos, né, produtos novos para conquistar novos mercados, então vai levar a inovação e aumento de produtividade. E tem o acesso também a máquinas e insumos mais baratos e melhores de fora. Né? Então, para se mover aí na fronteira da cadeia produtiva seria uma coisa interessante. Né? Obviamente, né, assim, novas reformas, né, que desregulamentasse alguns setores chaves, né, como o mercado de trabalho, como foi feito recentemente, acho que são coisas positivas e que ajudariam nessa direção. Mas, de forma nenhuma, elas são condições necessárias para que a gente se aproveite desse processo de abertura. Não tem uma questão de sequência. Isso é meio que, a meu ver, uma falácia. Que é muito repetida no Brasil e em outros países que são fechados também. Não dá para fazer nada antes de resolver todo o custo do Brasil, todas essas coisas aí. O custo do Brasil esse ambiente de negócios ruim é péssimo. Reduz a produtividade do país, consequentemente reduz o poder de compra, reduz o poder dos salários. É péssimo. Então tudo que fizer para melhorar isso, tá ótimo. Mas o fato de você poder ter ganho com a abertura comercial pode até ser melhorado. Quer dizer, você pode fazer reformas que facilitem que os benefícios sejam maiores, mas em si só você consegue. Quer dizer, o ponto é que, tem países que têm uma produtividade muito alta. Esses países também vão ter salários muito altos. Claro. A gente tem produtividade baixa, é ruim, mas por causa disso a gente vai ter também salários baixos. Significa que em alguns setores nós seremos competitivos. E outra coisa importante também, que você tinha comentado da indústria vai perder, inevitavelmente, com todo o processo de abertura, na verdade, quase toda política econômica mais significativa, terá gente perdendo e terá gente ganhando. Então existem vários setores na indústria e na economia de forma geral que sobrevivem às custas de proteção. Que significa dizer, sobrevivem às nossas custas, né, da sociedade como um todo, a gente alimentando esses setores. Quando eles são expostos à competição, alguns realmente vão ter firmas, empresas que fecharão as portas, vão ter setores que vão se contrair e vão ter setores que vão se expandir. Isso é inevitável e a ideia e o objetivo é exatamente esse, que os bons setores, as boas empresas, elas se expandam e obviamente na medida que elas se expandam, outros vão ter que se contrair. Interessante que mudança tecnológica é meio parecida. Muito parecido. E não tem setor que morre, setor que expande, assim, não tem toda essa discussão em cima de mudança tecnológica, pagar mudança tecnológica. Você está falando de dinamismo, né? Assim, pensa que de repente a agricultura não é um setor dinâmico. Mas pode ser, onde o Brasil tem vantagem comparativa, né? Ou assim, a gente, digamos, é mais produtivo né, em produzir agricultura relativamente a outros setores no Brasil, né? E tem uma agroindústria aí que é um campo que o Brasil pode explorar muito mais, né? Obviamente a agricultura está ligada a coisas do meio ambiente, né, que são discussões aí que estão acontecendo agora, que o Brasil acho que tem que pensar e explorar de forma saudável, mas acho que é um setor que também é dinâmico, né? E é bom. E vale a pena investir para a expansão dele. Né? Acho que uma discussão relevante que a gente tem na academia e também uma discussão relevante de política é essa questão da transição. A gente está falando assim, vai ter indústrias, setores, firmas que não vão aguentar competição, vão fechar. Outras vão expandir, e por causa que não conseguem exportar agora. Os trabalhadores, você vai ter gente perdendo emprego, e que estão fechando, e eles não vão encontrar de imediato um emprego em outra que está expandindo, ou é uma coisa completamente diferente. O cara é trabalhador faz sapato e de repente ele não vai conseguir realocar ele para fazer soja, para produzir soja. Primeira coisa, isso é um motivo para você barrar um acordo comercial? Ou se não, que tipo de coisa que a gente pode fazer pelo menos aliviar isso? Acho que você tem pesquisa nisso, né, João? Você pode falar um pouquinho. Acho que o Emanuel já até anunciou um pouquinho dessa coisa, e você também comentou. Obviamente vão ter sempre setores ou regiões aí que vão contrair e outros que vão se expandir, né? Claro, né, isso vai gerar realocação no mercado de trabalho, mas como você estava mesmo indicando, isso tende a ser uma coisa que é meio de curto prazo, né? São fricções que existem no mercado de trabalho, né, que vão impedir essa realocação imediata dos recursos. Então, se a gente não tivesse impedimento nenhum, se uma pessoa perdesse um emprego aqui no Sudeste imediatamente conseguisse se mover para o Nordeste para arranjar um outro emprego,
isso não traria problema nenhum para a liberalização. Assim, eu acho que um primeiro ponto importante é que assim, a gente não consegue ver nenhuma relação direta entre, né, um efeito tão nefasto assim, no mercado de trabalho e liberalização comercial, especialmente no longo prazo. Se a gente, por exemplo, tentar relacionar a taxa de desemprego com taxa de abertura, considerando todos os países que a gente tem acesso, no princípio não tem relação positiva nenhuma entre isso, ou seja, mais abertura não está trazendo mais desemprego. Né? Uma coisa, né, que é para deixar claro, política comercial afeta o mercado de trabalho, mas longe está de ser a coisa mais importante para isso. Né? Entendi, certo, claro. Tem que ter outras diversas né, tipos de política que vão ter muito mais influência sobre o mercado de trabalho. Né? Um exemplo que a gente traz até no nosso livro é a União Europeia. Né? No princípio, né, a política comercial é idêntica com os outros países do mundo, mas a taxa de desemprego é brutalmente diferente dos países. Né? Então, tem outras coisas ali que vão estar impactando o mercado de trabalho muito mais. Né? Mas é claro, né, assim, a gente pode pensar em coisas que poderiam aliviar isso. Né? Um ponto importante é que, mesmo levando em consideração essas fricções, né, tem várias pesquisas que mostram que, por exemplo, a própria liberação comercial que a gente fez na década de 90, e a integração brasileira com a China, né, que é o que aconteceu, foram positivas né, no net, ou seja, né, postos de trabalho fecharam, postos de trabalho foram abertos, as pessoas tiveram acesso a produtos mais baratos, isso tende a ter um efeito líquido positivo sobre o Brasil, né, mesmo levando em consideração essas fricções do mercado de trabalho. E eu acho que tem pesquisas que mostram também que, para aliviar isso, é diminuir as fricções, né? É aumentar né, a flexibilidade dos trabalhadores, fazer com que eles saiam dos setores que estão perdendo e se movam facilmente para os setores que estão ganhando. Isso vai acontecer através de retreinamento né, e incentivos para essas pessoas se alocarem nos setores certos. Né? Tem países que já investiram tempo nisso, né? Os Estados Unidos tem um projeto nessa direção que pode servir como base para o Brasil, até o Brasil tem já projetos que vão nessa direção, né? Que a gente pode tentar expandir. Se for o caso. Complementando a sua resposta com o que o Mauro tinha comentado antes, todas essas medidas para facilitar a relocação do trabalho entre indústrias e entre cidades e regiões, isso é bem-vindo para o caso de uma liberalização comercial, para o caso de mudanças tecnológicas e mudanças de economia que acontecem. Mudanças acontecem sempre e alguns setores, né, o pessoal que produzia máquina de escrever, isso. O pessoal às vezes as ficou preferências das pessoas mudaram. A tecnologia mudou, a preferência mudou. Então as pessoas têm que se realocar. Se você tem um mercado de trabalho muito rígido, onde é difícil de se mudar, o impacto dessas mudanças, embora em geral seja positivo, vão ter uns custos ali no curto prazo que são mais significativos. Então medidas, projetos, ideias para facilitar essa transição, tudo isso é bem-vindo, quer dizer, é bem-vindo sempre, não apenas isso. Quer dizer, essa relocação não acontece apenas com abertura comercial. É verdade. Bom, a gente está num ambiente de política comercial no mundo bem hostil, na verdade, né? Um mundo novo né, de política comercial. Não sei se novo, mas há muito tempo a gente não via coisa parecida. A primeira questão é o seguinte, esse mundo de guerra comercial entre Estados Unidos e China, será que esse é um momento propício mesmo? Será que não é melhor esperar as coisas darem uma acalmada? O que vocês acham? Assim, realmente é um momento meio turbulento. Né? Acho que a relação comercial China e Estados Unidos, né, acho que são potências que estão rivalizando, e isso vai muito além do comércio internacional, né, propriamente dito. Estão rivalizando tecnologias e... Né, como potências militares, então acho que essa guerra comercial tem muito mais do que puramente né, coisa comercial. E obviamente, assim, pode, um pouco né, contra o que você estava falando antes, né, Mauro, mas acho que assim, pode ser uma boa oportunidade para o Brasil. Né? Por exemplo, os Estados Unidos exportam muita soja para a China, né? Assim, se o produto lá está ficando mais caro, o Brasil como produtor de soja, pode ser que seja uma coisa positiva para o Brasil. Então, eu acho que isso não deveria servir como impedimento para a abertura comercial em si. Né? Acho que, pelo contrário, pode ser uma fonte de oportunidade. E aí você tem um player aí que é a União Europeia que não está nesse jogo. Pois né? Assim, eu acho que o interessante, né, especulando um pouco aqui, mas é se manter neutro. Né? Assim, tomar lado aí, eu acho que aí pode ser prejudicial. Mas né, você querendo comercializar né, de um ponto de vista meio neutro, acho que uma coisa importante, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Exatamente. Né? Então qualquer coisa que vá na direção de agredir esse parceiro não vai ser bom para o Brasil. Né? E se me permite discordar um pouquinho de vocês, a União Europeia não está completamente fora. Eu acho que eu coloquei mal, assim, não está na briga, né? Não, porque tem essa briga, obviamente, com a China, que está se escalando, mas os Estados Unidos, com o governo Trump, de certa forma, está tirando para todos os lados. Claro, é verdade, você tem razão. Porque tem algumas tarifas em alguns setores específicos de produtos vindos da Europa, aço e alumínio em particular, e tem uma ameaça várias ameaças ele de fato cumpre, e tem uma ameaça latente aí para
para esse semestre, algumas tarifas adicionais sobre automóveis. Em particular, vindo da Europa. Tem a questão do Brexit, não sabe como vai se resolver. Mas é um mundo novo, em termos de política comercial no mundo. É um mundo novo e um mundo muito perigoso. Essencialmente, da forma que eu penso isso, voltando até ao ponto anterior da OMC, a OMC é basicamente um conjunto de regras que todos os países, os 164 membros, aceitaram e se negocia sob aquelas regras. Os Estados Unidos estão essencialmente rasgando esse manual. Agora a gente faz o que a gente quer. Eram negociações baseadas em regras, agora são negociações baseadas em força. Assim, minha economia é grande, eu vou fazer o bullying com você. Se ele escolher um país pequeno para fazer bullying, pode ser extremamente custoso para esse país. No caso da China, quer dizer, a China ainda é grande para ficar brigando ali. Mas o sistema pode estar, daqui a 5 anos, a gente pode estar num mundo completamente diferente em termos de política comercial. Isso que seria ruim, quer dizer, essas negociações baseadas na força seriam ruins, eu diria, para todo mundo. O Manuel está falando, rasgar contratos, traz muito ruído e incerteza, né? Assim, incerteza evita que o comércio flua, né? Com certeza. A gente mostrando isso vai ser terrível, né? Com certeza. Isso ocorreu, inclusive, no NAFTA, que é um acordo, tem vários estudos mostrando benefícios para todos os 3 países, né, Canadá, México e Estados Unidos. E aí o Trump, não, a gente quer renegociar. E aí renegociou, de fato, teve algumas concessões, não teve grandes mudanças, mas nesse processo de renegociação tem uma cláusula que diz que daqui a, se não me engano, 3 ou 4 anos, você deverá fazer uma outra renegociação. Se você acha que esse acordo será renegociado e pode parar de valer, pelo menos da forma como ele é hoje, por que eu vou fazer os meus investimentos, pensa no cara do produtor do México, por que eu vou fazer esse meu investimento pensando em vender para os Estados Unidos, sabendo que talvez esse benefício eu possa não ter daqui a 2 ou 3 anos, quando o meu investimento se tornar mais maduro. Se todos esses benefícios estavam lá, eles são claros, eu também conheço da literatura, isso é uma coisa bem estabelecida, por que está tendo toda essa resistência agora e essa volta ao protecionismo? Você pode pensar isso como uma mudança de jogo da perspectiva do governo americano. E se você pensar da perspectiva de curto prazo do governo americano, isso até pode ser positivo. Você está pressionando para conseguir alguns benefícios de curto prazo, isso pode ser benéfico. O grande problema disso é que todos os países, você tem 164 países no OMC, obviamente a grande maioria desses países são pequenos. Certo. Por que esses países aceitaram participar desse grande clube que tem uma história de grande sucesso? Porque é baseado em regras. Eles sabem que ali dentro você não vai ter bullying dos grandões. Se você falar, não, agora acabou essa história, agora é só bilateral, eu não quero participar. E aí você tinha comentado antes o Trump sugerindo um acordo dos Estados Unidos com o Brasil. Quer dizer, de forma geral, como o Brasil é muito fechado, os acordos, eu diria que eles são quase sempre bem-vindos. No caso dos Estados Unidos, eu ficaria com uma pulga atrás da orelha, porque e se a gente faz um acordo e daqui a 3 anos ele tenta reverter o acordo? Não é nada confiável. Não é nada confiável. Então, como o João falou, esse grande aumento de incerteza em termos de política comercial é algo muito, muito prejudicial para o mundo. Bom, né, e não sei se cabe um tom meio piada aí, mas digamos que os Estados Unidos, recentemente, em termos de política comercial, não tem sido muito esperto. Não sei se vocês lembram do caso do muro do México, né? Que o Trump falou que ia financiar o muro impondo tarifas dos produtos mexicanos. Claramente, nesse o México ia pagar essa conta. Isso. É verdade. Então, eles talvez tenham alguns gaps aí no entendimento de como política comercial funciona. Não, é verdade, você tem razão. Vocês também estão escrevendo um livro sobre política comercial no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho quando que vai sair. Então, a gente está pensando em lançar o livro perto de novembro, né? Vamos ver se a gente consegue cumprir esse deadline. A gente está bem animado, acho que o livro está ficando legal, né? A gente está tentando trazer essas discussões que a gente está tendo aqui, obviamente expandindo, né? Para um público mais geral, né? Acho que as pessoas que não costumam ter contato com política comercial possam ler, entender, né? Talvez até discutir aquilo numa mesa de bar de uma forma produtiva. Então, acho que vai ser um livro legal, a gente está animado aí com o projeto. E além de nós dois, tem o Lucas Ferraz, que é nosso colega, professor aqui da ESP, da FGV também, que no momento está no governo e é um dos condutores do acordo do Mercosul com a União Europeia e de outros que eles estão negociando. A ideia é isso, né? Primeiro fazer um panorama da política comercial do Brasil,
das últimas 2 décadas, vamos dizer assim, a gente chega nessa conclusão que eu comentei no início. O Brasil é muito fechado, tipo assim, independente da forma que você olha, é fechado. Aí tentar explicar por quê, né? Detalhar os vários tipos de políticas protecionistas que a gente usa e, a partir daí, pensar em benefícios, quer dizer, quais seriam os benefícios de a gente se abrir. Questões de ganho de produtividade, relocação de recursos para setores onde o país é mais produtivo, e depois a gente tentar colocar uns números Legal. em possíveis cenários de liberalização. A gente vê vários cenários. Quando a gente começou o livro, o acordo com a União Europeia era um cenário possível. E se o Mercosul fizesse um acordo com a União Europeia? Aí agora é um cenário bem mais provável, bem mais palpável, e a gente tem algumas previsões em termos do que vai acontecer com o produto do país, com o salário real, com a produtividade, quais setores tendem a ganhar e tendem a perder, embora isso seja difícil de prever, mas que a gente colocar alguns números só para balizar essa discussão. Muito bom, muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. Muito obrigado por terem visto o nosso vídeo. A gente tem mais conteúdo no site www.porque.com.br. A gente também está nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. E é isso aí, a gente conversa mais na próxima oportunidade. Um abraço. Boa noite.